Olá, bem-vindos novamente ao canal Jonas Lírio. Aqui em Belo Horizonte é boa tarde ainda. Então, desde Belo Horizonte, Minas Gerais, que todos tenham uma boa tarde, posteriormente uma boa noite. Se for feito se não foi feito um estudo acurado sobre o caso, foi constatado que desde antes da Primeira Guerra Mundial, nós não ficamos um dia no mundo sem guerra. Alguma guerra em algum lugar do mundo estava acontecendo durante todos os dias do século passado. Todos os dias do século passado. E certamente nem preciso fazer muita força para quase poder afirmar com certeza que nesses 22 anos desse novo século e novo milênio, nada mudou. Quando falamos de guerra, nós pensamos somente na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial e ficamos pensando quando haverá a terceira. Quando chegará a hora que criarão as condições ou quererão que a terceira guerra ocorra. Então isso é o que fica na nossa cabeça. Mas é bem mais do que isso. As guerras, como eu disse, nesse mundo que é um ambiente controlado, não completamente, é claro, não completamente em todos os aspectos. Não é como se todos os seres humanos estivessem sob o controle durante todo o tempo, mas praticamente. Outro dia eu ouvi alguém falar um negócio interessante, que existem 3 tipos de pessoas: os controladores, os controlados e os que estão no meio, como nós, que assistimos os controladores controlarem os controlados e não nos deixamos ser controlados, pelo menos em alguns aspectos da nossa vida. Nós temos a nossa independência intelectual, pelo menos. Se o chip do Elon Musk não for aprovado e ter uma utilização compulsória, pelo menos a nossa liberdade intelectual ainda podemos ter. Então, nós perguntamos a quem interessa essas guerras. Nós já perguntamos aqui em outro vídeo, né? Se você perguntar para qualquer pessoa o que ela deseja da vida, ninguém vai desejar a guerra. A pessoa vai desejar qualquer outra coisa. Geralmente todo mundo quer casar, ter família e ver os filhos crescer. É o que mais respondem a essa pergunta. Hoje, temos outras tendências, mas ainda é o principal e deve continuar sendo o principal da maioria das pessoas. Então a guerra interessa a quem e por quê. Majoritariamente as guerras são feitas para conquistas de terras. Então terra é o princípio motivador da guerra. Pode observar, fazer seus estudos, você vai ver que tudo é por terras, desde tribos até nações, brigam por terras. Não só a terra em si, um território delimitado, mas geralmente
O que está por baixo, a água, ou o que está por cima, quem pisa nessa terra. Então há, por parte de quem atinge o topo do poder, essa necessidade de anexar terras, crescer a terra dele. Analogamente, podemos comparar um empresário que quer crescer a sua empresa, o que é justo e verdadeiro. Só que a pessoa querer anexar terras e populações já não é um desejo sadio e nem o desejo de muitos. É por isso que falamos que, se o desejo de poucos prevalece sobre o desejo da maioria, é porque esses poucos detêm muito poder e podem controlar. Sem falar que a guerra é um grande negócio. Parece mal para você, não parece? Uma guerra parece somente mal. Somente pensamos em desgraças advindas na guerra. Mas para muitos, não. Para muitos, quer dizer, se muitos são os dominadores, né? Uma pequeníssima porcentagem da população. 2, 3% estourando muito. Estourando muito, muito, muito. A eles interessam as guerras. Porque na guerra, você conquista territórios, você lucra vendendo arma para os dois lados. Quem cria a guerra não vai para a guerra. Não vai para a guerra. Essa é uma frase minha mesmo. Você pode ter certeza que ela é verdadeira. Jamais quem cria a guerra vai morrer nessa guerra. Não vai. Quem vai morrer na guerra? Os filhos dos pobres. Geralmente, ali estão as maiores baixas da população masculina, porque a guerra também é um controle de populações. Você mata bastante da juventude masculina numa grande guerra ou mantém ela sob controle, tendo guerras espalhadas, guerras menores entre nações o tempo inteiro, ao redor do globo inteiro. Afinal de contas, se você for dominar o mundo, você vai ter que dominar populações gigantescas. E aí, populações gigantescas são mais difíceis de serem controladas. Por isso, o povo na rua sempre assustou quem está no controle. O povo na rua sempre assustou quem está no controle. Então, a guerra é mais que um experimento. A guerra já não diremos que é um experimento dos dominadores. Já é uma política constante, infelizmente, uma política constante para essas finalidades. Adquirir mais poder, adquirir mais riqueza. Acúmulo, um acúmulo que nunca basta. Quem ama o dinheiro nunca se farta dele. E o poder também. Parece que vai pelo mesmo caminho. Então nunca se farta, nunca basta. E que se tiver que morrer pessoas todos os dias para que eles estejam no controle, eles farão isso.